Olá, feliz dia, um dia abençoado. Você será alcançado por uma enorme paz de espírito ao assistir ao programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. A mensagem do nosso programa de hoje fará você pensar: é possível arranjar forças para resolver todos os problemas dentro de si mesmo? Sim, assista e verá que é possível sim. As academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Aceite ou Noie espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. As mensagens da Aceite ou Noie transformam pesadelos em sonhos e sonhos em realidade. Rompem os limites da dor e ampliam a visão que se tem do horizonte. Encontre agora mesmo a luz que talvez tenha procurado por muitos anos e até pensava que nunca encontraria. Chegou a sua hora. Acompanhe. Muito obrigado, vocês que assistem Aceite ou Noie na TV. Hoje vamos falar de um assunto um pouco polêmico, porque Aceite ou Noie fala que a doença não existe. Mas hoje estou baseando nesse livro conforme a atitude mental de Dr. Katsumi Tokuhisa. Ele é doutor em medicina, portanto é uma autoridade. E, no mesmo tempo, ele é foi preletor da Aceite ou Noie, que se considerou o adepto número 2 do professor Masaharu Taniguchi. Então vamos estudar um pouco sobre esse livro. Na página 84 diz assim: Deus não cria a doenças. Puxa vida, Deus não cria doenças. Então não estamos falando já do mundo fenomênico, mas estamos falando de uma situação absoluta, Criador Deus. E ele não criou a doença. Então está escrito assim, no capítulo Ilusão da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, consta uma clara explicação do que seja ilusão. Expor existente o que é inexistente, nisto consiste a ilusão. Diz-se ilusão o desconhecimento da verdade. Então, desconhecimento da verdade que é ilusão. Então, se a doença é ilusão, porque nós desconhecemos a origem verdadeira da saúde do homem. Né? Então, o que significa isso? Que, na verdade, Deus fez o homem saudável, perfeito, isento de todas as doenças. Então, como que criamos essa doença? É porque nossa mente entra em ilusão. Né? Vamos dizer assim, faz um frio, de repente você está sem agasalho. Você pensa, puxa vida, com esse frio eu posso apanhar um constipado. Então, você atraiu essa mente. Em outras situações,
muitas propagandas, né, de remédios e muitos hospitais, tantas pessoas enfermas. O subconsciente do ser humano acaba crendo que realmente a doença existe e isso é um grande problema para a nossa vida cotidiana, né? Mas se você criar uma mente verdadeira, que você é filho de Deus e que o Filho de Deus, na verdade, é perfeito. E o mestre Masaharu Taniguchi usou uma palavra muito interessante. É milagre o homem estar doente, porque, na verdade, Deus não fez o homem doente. Então, por que você criou essa doença? A nossa mente em ilusão é que começa a trazer, né, esse tipo de, vamos dizer, conflitos mentais por acreditar e ver que muitas pessoas estão doentes. Aqui, então, abaixo está escrito assim: em última análise, doença é manifestação da mente em ilusão, que se atemoriza julgando existente o que não é existente. A Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade é a síntese de todos os volumes da verdade da vida. Por isso, a leitura da Sutra Sagrada faz com que, pelo poder da palavra, a verdade transmitida pelo livro da verdade da vida penetre na alma. É natural, portanto, que ocorram milagres. É natural que ocorram milagres. Vamos dizer assim, na Seichoné tem um livro chamado Sutra Sagrada que nós lemos para os nossos antepassados. Por que nós fazemos essa leitura todo dia para nossos antepassados? Porque acreditamos que a minha existência, né, é graças aos meus pais, meus avós que existiram. Então, vamos dizer assim, isto seria a minha raiz espiritual. E, numa síntese muito simples, você quer que uma árvore cresça bem, você vai aguar aonde? A raiz. Você vai dar adubo aonde? Na raiz. Então, vamos dizer assim, que se eu quero ter uma vida feliz e quero que a minha vida transcorra em perfeita saúde e felicidade, primeiro passo a agradecer aos meus pais, meus avós. Por que é esse sentimento de gratidão importante? Porque tudo que nós temos de gratidão atrai as coisas para acumular. Ou seja, traz coisas boas para nosso redor. E, dentre todas elas, a prosperidade, a felicidade, a saúde, são complementos para nós podermos viver felizes. Então, se eu tenho hoje essa felicidade, vamos dizer assim, estou saudável hoje, e eu faço a leitura da Sutra Sagrada para meus antepassados, acreditando que a vida que eles viveram também foi vida de Deus, e que minha vida é vida de Deus, e que estou transmitindo essa vida para meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Então, veja bem, que se essa vida sempre for baseada num sentimento de gratidão e de saúde, com certeza nossa vida vai transcorrendo normalmente. Então, por isso que nós falamos que nós lemos com muita atenção essa Sutra Sagrada. E em seguida está escrito também, na época que eu exercia a medicina, o autor desse livro, como eu disse, professor Tokuhisa, era médico, doutor em medicina, quando ainda não conhecia a verdade pregada pela Seichoné, eu acreditava na existência da doença. Porém, depois que conheci a Seichoné, passei a acreditar que a doença não existe, não adoeci mais. Desde que me tornei adepto há 43 anos, não tive nenhuma doença digna de nota. Vamos dizer assim, ele em si, se comprova que antes de conhecer Seichoné, ele ficava doente e ficava bastante preocupado. Por ele ser médico, pensava se não me curar, Verdade. Então, vamos dizer, esse pensamento, se não me curar,
é uma ilusão. Não é? Porque, na verdade, se originariamente você é saudável, a doença não cura, ela desaparece. Essa é a síntese da Seicho no Ie. Então, o importante na nossa vida é sempre termos esse sentimento, né, de gratidão aos nossos antepassados, que é a nossa raiz, cuidar bem dessa raiz, para que essa raiz esteja sempre saudável e leva para o tronco, para a copa, né, os nutrientes suficientes, a umidade suficiente para que nós possamos ter uma vida perfeita. Mas, em síntese, nós precisamos compreender uma outra verdade, que na Seicho no Ie usamos como a palavra a imagem verdadeira. Então, a essência, né, essência da nossa vida, a nossa imagem projetada por Deus, que é a verdadeira, foi perfeita e saudável. Então, desde que você vai compreendendo essa verdade, algumas coisas que estavam em ilusão vai desaparecendo naturalmente, né? Naturalmente. Então, aqui na página 86 está escrito assim: é a afirmação, o corpo carnal não é mero corpo carnal, mas o chamamos de corpo carnal, implica a conscientização de que nele está vibrando a vida de Deus. Então, esse corpo carnal, não é? É uma matéria, é um estado fenomênico. Mas, se falar assim, esse corpo está sendo regido por quem? Está sendo cuidado por quem? Cuidado por Deus, gente. Não é? Você já imaginou alguma vez a complexidade do nosso organismo? Você come, bebe, quente, frio, né? Fruta, legumes, cozidos, carne, peixe. Fazemos tanta mistura numa simples alimentação. No entanto, esse nosso corpo, né? Projetado por Deus, ele absorve de tudo aquilo que você jogou dentro de seu corpo, vai distribuindo, aproveitando, né? E fazendo com que esse corpo se mantenha, vamos dizer assim, repondo todas as células por células novas. Então, vamos dizer assim que esse mecanismo que nenhuma máquina consegue fazer, mas seu corpo faz. Você não precisa pensar para isso. Mas se você agradecer, melhor. Por quê? Porque, como eu disse, tudo que nós agradecemos é um sinônimo de juntar, não é? Por quê? Juntar o quê? Agradecendo, juntar coisas boas. Juntar a saúde, juntar a prosperidade, juntar a harmonia, para que você possa ter uma vida saudável e perfeita, né? E aqui está escrito assim: lemos diariamente a revista Seicho no Ie e praticamos a meditação Shinsokan juntamente para nós livrarmos do velho eu e descobrirmos o novo eu. O que significa isto? É porque nós estamos vivendo um mundo fenomênico que nós estamos vendo tudo. E você não pode barrar o que entra pelos seus olhos. Você não consegue barrar o que entra pelos seus ouvidos. Por quê? Porque você está vendo. Se você vê uma situação de enfermidade, é lógico que sua mente pensa, não é? Se eu ficar doente. Não é? E se você escuta algumas brigas de pessoas, você se perturba também. Por quê? Se ocorrer desarmonia no meu lar, não é verdade? Mas para que isso, então, seja eliminado, criar um hábito de todo dia ler um pouquinho da filosofia da Seicho no Ie. Por exemplo, uma revista da Seicho no Ie, então seria bastante interessante ler algumas matérias. Mas principalmente na revista da Seicho no Ie, traz relato de experiência das pessoas que viveram a Seicho no Ie. E é muito interessante. Aqui eu tenho em mão a revista de junho de 2012. Tem um relato de um senhor chamado Orivaldo Gonçalves de Melo.
Né? E ele começou a apresentar, né, um nódulo no pescoço, e ele foi ao médico. Depois de 2 semanas veio o diagnóstico, linfoma maligno de alto grau. Né? O médico disse à minha mãe e à minha esposa, que me acompanhavam, para começar o tratamento o mais rápido possível, pois estaríamos correndo contra o tempo, porque poderia se espalhar para todos os órgãos vitais. Se espalhasse, não teria 3 meses de vida. Ah? E a minha mãe perguntou, doutor, tem cura? E ele disse, milagre existe em Deus. Olha que palavra. Interessante, hein? Milagre existe em Deus. E ele, como era praticante da Seichonoye, e no mesmo tempo, né, tinha condições de fazer esse tratamento, ele começou imediatamente, então, fazer o tratamento, agradecendo a Deus, agradecendo a todas as pessoas. Depois de aproximadamente 6 meses de tratamento, entre radioterapia e quimioterapia, a médica me pediu as lâminas do hospital, pois queria mandar outro laboratório fazer, porque ele estava bem, estava saudável. O médico falou, não é possível curar tão rapidamente. Mas o que ele fez? Né? No mesmo tempo que foi diagnosticado como portador de uma enfermidade grave, ele começou a orar a Deus. Deus, desculpe a ilusão que eu implantei na minha mente, né? Então, devido a essa ilusão, é que estava acontecendo, né, esse sintoma no corpo dele. E quando ele começou a agradecer, começou a eliminar, e ele estava perfeitamente saudável, né? Aqui o professor Tokuhisa escreve assim, conhecendo a verdade, a doença extingue. Em várias partes da verdade e da vida, consta a afirmação, doença não existe. E também são apresentados muitos relatos de experiência de pessoas que curaram de doenças consideradas incuráveis pelo médico. Assim como esse relato que eu acabei de ler. O médico falou, tem perigo de vida, não deixa espalhar para o corpo porque é 3 meses de vida. Se a pessoa não tivesse essa convicção, né, ela poderia ficar atemorizado e talvez poderia até contrair, né, com que essa doença espalhasse pelo seu corpo inteiro. Mas o importante, então, é você sempre ter essa convicção. Isso, todas são palavras de afirmação do Dr. Katsumi Tokuhisa, né? Que ele foi médico e praticante da Seichonoye, deixou a medicina para viver a divulgação da Seichonoye. Por conhecer essa verdade, ele diz assim, salvei muitas pessoas através das orientações, né? E aqui ele escreve assim, por fim compreendi o seguinte, ao despertarmos para a verdade de que doença é originariamente inexistente, pois não passa de produto da ilusão, e que a ilusão consiste em julgar existente o que não existe, instantaneamente a ilusão se desfaz. E como resultado também a doença se extingue. Né? Interessante, né? Como que a doença vai acabar assim de repente se tem um sintoma? Né? Aqui em mão tem outra revista chamada Fonte da Luz da Seichonoye também, só que esse daqui é do outubro de 2011, mas aqui também tem um relato de experiência muito interessante para nós podermos sentir o que é quando você tem essa convicção de que o homem é filho de Deus. Esta senhora Nadira Osako estava no Japão em 2003, 6 de outubro seu esposo desmaiou. Desmaiou, levou para o hospital e o médico disse, tem uma bola de sangue dentro do cérebro do seu marido e temos que cortar imediatamente para tirar isso. Senão, se espalhar isso no cérebro, ele vai morrer. Porém, nessa cirurgia também tem risco de ele não suportar e morrer.
Então eu quero que vocês me conscientizem que eu vou fazer uma operação de alto risco e, se por acaso, né, ele vier a falecer, não é minha culpa. E vou avisando de antemão, né? É um tratamento muito arriscado, com certeza ele vai deixar sequelas, talvez não vai te reconhecer, talvez não vai andar, se ficar bom. Aí essa senhora, praticante da Seichonoye, que segurou firme a Sutra Sagrada dentro dela, e através do seu cunhado, porque ela não sabia falar o português, o japonês, através do seu cunhado, transmitiu ao médico: doutor, as suas mãos são mão de Deus que vai operar meu marido, por isso não vai acontecer nada. E não vai ter sequela, ele vai voltar a ser uma pessoa normal. O médico irritado ficou bravo com ela. Médico, aqui sou eu, você não vai determinar nada. Né? Mas ela disse: doutor, eu acredito. Né? E a cirurgia começou meio-dia, às 11 horas, foi até 23 horas, ou 12 horas quase de cirurgia. Né? Nesse período inteiro, ela, o cunhado, ficaram lendo a Sutra Sagrada na frente da sala de cirurgia. À tarde vieram seus companheiros, todos ajoelhados, né? Ficaram lendo a Sutra Sagrada até terminar a cirurgia. Então vamos dizer, essa situação de ler um livro de oração, o que significa? Ali está a palavra da verdade. E você fica afirmando, então, constantemente, que a imagem verdadeira, ou vamos dizer, a vida desse Senhor é perfeito e absoluto. E eles conseguiram fazer isso. Né? Terminada a cirurgia, o médico disse: ainda tem mais 72 horas de alto risco. Ficou no UTI, mas eles conseguiram, orando sempre, né? Fez com que essa criatura, veja bem, em março de 2004, então somente 5 meses, 4 meses de tratamento, ele diz assim: meu esposo voltou ao trabalho no Japão, operando as máquinas e dirigindo normalmente, participando de vários seminários, e fizemos relato no Uji Kyoto para agradecimento a Deus. Então esse ato maravilhoso, né? Você pode receber todas as dádivas, benefícios de Deus, quando você acreditar nele e praticar, né? Através da Seichonoye, leitura da Sutra Sagrada, leitura das revistas, fazer a oração, meditação Shinsokan, para despertar a sua imagem verdadeira. Então faço votos que os senhores que nos estão ouvindo no dia de hoje, assistindo no dia de hoje, né, tenham essa convicção. Adquira alguns livros da Seichonoye, e se você é primeiro participante, telefone para nós que será enviada uma revista da Seichonoye para vocês ter o pequeno conhecimento, e vamos então, se possível, buscar um endereço perto da sua casa. Frequente a Seichonoye, domingo da Seichonoye, palestra da Seichonoye, temos seminários em academias. Por favor, cada um de vocês, né, procure acreditar que você é filho de Deus, Deus lhe fez perfeito, e desde que você tenha essa convicção, a sua vida se transcorrerá em perfeita harmonia e saudável e muito próspero. Muito obrigado pela sua atenção, de ter nos assistido ao programa de hoje. Muito obrigado a cada um de vocês. Há 58 anos, os jovens da Seichonoye do Brasil e seus familiares se reúnem em um dia de grande celebração à vida para participar de um grande evento que exalta este ensinamento transformador que vem beneficiando a vida de tantas pessoas. A Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil se supera cada ano em alegria, beleza e muita doutrina. Os que participam do evento encontram um grande estímulo para transformar suas vidas e saem de lá renovados, dispostos a mudar o rumo de seus destinos. Eles descobrem respostas para as questões de todas as áreas de sua vida, como família, trabalho, sucesso, relacionamentos e concretização dos sonhos.
Esse não é apenas um convite, mas uma grande oportunidade de praticar o bem, convidando todos os jovens de seu convívio, na escola, faculdade, no trabalho, a vir conhecer e despertar para a sua natureza divina. O seu encontro com Deus tem dia e hora marcada. 28 de julho de 2013, às 8 horas. As edições de 2013 acontecerão em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, Salvador, no Centro de Convenções da Bahia, Porto Alegre, no Grêmio Náutico União e Brasília, no Espaço Unique. Espero por você. Suas boas energias à campanha de oração pela paz mundial, Corrente do Bem. Milhares de pessoas oram em conjunto, cada uma em seu próprio local em residência, diariamente às 18 horas no horário de Brasília. Por alguns instantes, todos realizam a oração pela paz mundial, que está disponibilizada no nosso site www.sni.org.br ou em nosso Facebook oficial. A ideia é enviar à atmosfera terrestre vibrações positivas capazes de anular as negativas que são emanadas diariamente pela mente aflita das populações do planeta, não é? Seja qual for sua religião de origem, junte-se a nós. É muito gratificante para quem realiza e importante para a felicidade geral de todos. Participe, tá bom? Alegramo-nos com o que aprendemos nas mensagens do programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela companhia. Orar é tornar seus pensamentos capazes de projetar na face da terra uma realidade mais feliz. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso num mundo perfeito e harmonioso. Que uma enorme paz cubra de mantos você e todos os seus familiares. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.